E hoje nós vamos falar sobre talentos. Talentos é um conceito da psicologia de pontos fortes. Esse cara aqui, ó, o Don Clifton. Esse livro eu super recomendo. Na verdade, até no meu curso, é uma parte dos talentos, a gente está incluído isso aqui, o teste. Mas deixa eu contar um pouquinho sobre essa história aí da psicologia de pontos fortes. Na verdade, o Don Clifton, ele foi um psicólogo super disruptivo nos Estados Unidos, que estudou o sucesso. Ele percebeu naquela época, bem resumidamente a história, tá? Ele percebeu naquela época, né, na verdade, atualmente ainda é assim, né? Que a psicologia olhava muito para o que estava errado, para o passado, para o comportamento das pessoas que precisavam de mudar, para aquilo que não estava dando certo, né? Muito naquela coisa da cura do problema. E não olhava para o sucesso, não estudava o sucesso. Não, peraí, tem uma forma de pensar desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal, olhando para aquilo que dá certo e não para aquilo que está errado? E aí ele começou a estudar isso aí. E foi através de estudos, sabe que o americano gosta muito de estatística, de estudos profundos, ele foi estudando grupos de pessoas, grupos de profissionais, começou pelos estudantes da faculdade, a ideia dele havia um fio condutor, né, para que as pessoas, por exemplo, para os melhores alunos, que conectava um comportamento semelhante entre os melhores alunos ou entre os piores alunos, e ele começou a aplicar testes e mais testes. Um teste que ficou muito famoso foi um teste de leitura dinâmica. Ele pegou um grupo de pessoas alunos, né, que já liam muitas palavras por minuto, e pegou um grupo que lia, em média, 50% menos de palavras do que esse outro grupo. E fez todos os dois grupos fazerem um curso de leitura dinâmica. Então, ou seja, eles pegaram aqueles alunos que tinham o hábito de ler muito mais rapidamente, os que tinham o hábito de ler, mas não tão rapidamente, e os dois grupos fizeram um curso de leitura dinâmica. Olha qual foi a surpresa. O grupo que tinha uma leitura mediana ali de palavras, né, 150 palavras por minuto, ele fez o curso e passou para 300 palavras. E o outro grupo que já tinha uma leitura mais acelerada, que era em torno de 300 palavras, adivinha para quanto que não foi? 1.500. Então, ali começaram-se as conclusões. Você investir naquilo que você não é tão bom, você, no máximo, vai deixar de ter um fracasso. Mas quando você investe naquilo que você já é muito bom, você tem a excelência. E aí, a partir desse estudo, ele criou um teste, bem resumidamente a história. Criou um teste chamado Clifton Strength, na verdade é um assessment, onde são 34 grupos de talentos que são personalidades, formas de agir, né? Formas de se comportar, de pensar e de sentir, de expressar no mundo. São 34 temas, todos nós temos esses 34, ok? Mas nós temos 5 primeiros, que ele chama de talentos de assinatura, que são aqui, muito forte em você, é o seu jeito, é o seu DNA. A gente olha para você e sabe que você faz as coisas assim, ok? E ele criou esse teste, hoje é o teste de comportamento mais aplicado no mundo, são mais de 20 países, são mais de 50 milhões de pessoas que fizeram o teste, é a taxa de teste e reteste mais completa que tem, 75%, quando você faz um teste, 75% de chance dele mudar, dos seus talentos mudar, de não mudar, né? Ou seja, você permanece 75% sem mudar ao longo da vida. Você só tem 25% aí que um talento ou outro pode sair do lugar de acordo com a sua consciência e como você vai trabalhando. Ou seja, é o seu jeito, tá? E tem toda uma psicologia, que é a psicologia de pontos fortes, que se você investir naquilo que você já faz naturalmente, eu vou dar uns exemplos para ficar mais claro isso, você tem a possibilidade de fazer tudo com flow, fluido, mais feliz, mais fácil, mais rápido. Lidar com dinheiro é uma das coisas que a gente pode fazer, utilizando esse conceito da psicologia de pontos fortes. E um dos maiores arrependimentos que eu tenho é de não ter conhecido isso antes. Eu tenho essa formação, né, pelo Instituto Gallup
essa formação internacional quando a minha filha era pequena, porque eu teria educado ela com essa psicologia, eu teria entendido e ajudado muito melhor. Quem é professora aí, eu super sugiro essa formação. E aí, vamos só relembrar aqui. Quando você investe nos seus pontos fortes, principalmente, aí vamos só diferenciar aqui talento de ponto forte, porque o livro descobre seus pontos fortes, mas a gente está falando de talentos, o que é natural é o talento. O talento, ele pode ou não virar um ponto forte. Como é que ele vira um ponto forte? Quando você investe nele, quando você tem consciência e passa a colocar ele, o seu jeito de fazer as coisas, em vez de ficar investindo naquilo que você não é tão bom, por exemplo, falar em público não é a sua principal habilidade, você tem outros talentos. Então, você vai lá e faz um curso de oratória, no máximo, você vai subir um pouquinho aqui. Então, não ficar sofrendo muito por isso, porque aquela pessoa que tem um talento de comunicação, por exemplo, é um talento, ela naturalmente vai fazer isso com muito mais fluidez. Então, ela tem que investir mais. Não que você não possa investir, mas você não vai perder tanto tempo com aquilo que você não é bom. O olhar muda completamente, porque a gente é muito focado naquilo que a gente não é bom, né? A gente entra na rede social e fica vendo na escassez, no pensamento de escassez, naquilo que eu não tenho, naquilo que eu não fiz, naquilo que eu não consegui, né? E muitas vezes esse olhar nos tira o foco daquilo que a gente é bom. E é por isso que é tão importante, inclusive, fazer esse teste, né? Para ter um entendimento maior. Mas vamos lá, porque aqui eu já vou conseguir te dar muito conselho. Então, você tem chance muito maior de ter sucesso em qualquer coisa que você fizer na vida, quando você usa o seu jeito de fazer. É o seu jeito que é bom. Você vai ter uma metodologia, você vai ter um mentor, você vai ter um trabalho, uma profissão. Então, um médico, vamos pegar um médico, um infectólogo, uma servidora pública, você vai ter com as mesmas formações, muitas vezes no mesmo cargo, fazendo a mesma coisa, vão ter atuações, né, sucesso fazendo a mesma coisa diferente. Ok? E então o talento ele pode ou não virar um ponto forte. E só para vocês entenderem a questão do talento, é assim. Por isso é que muitas vezes a sua vida financeira pode estar desorganizada. Porque a falta de conhecimento desse seu talento. Você tem um espectro. Vamos imaginar a temperatura. Você tem frio e quente. O amor e ódio. Então, tudo é sentimento ali, né? Aqui tudo é temperatura, frio e quente. É apenas o termômetro. É como se você regulasse aquilo ali. A mesma coisa é o talento. Você tem o seu talento, aquilo que é um ponto. Então, vamos falar de um talento, por exemplo, um dos grandes talentos, restaurador, que é uma pessoa, vocês podem lembrar de alguém, por exemplo, quando ela tem o restauração como um talento de assinatura, como esses 5 primeiros talentos, é uma pessoa que tem essa facilidade de resolver problemas. Então, sabe aquela pessoa que é muito fácil para ela, naturalmente ela vê o problema e já vai trazendo solução e sugerindo, etc e tal? Ela tem essa facilidade de ver aonde precisa de ser consertado? Isso é um talento. Talento, restauração. Esse talento, ele tem o porão e tem a varanda. Como que é o porão? É quando ela está resolvendo as coisas, resolvendo bem, trazendo realmente um olhar positivo para as coisas, trazendo rapidez. Então, você tem, por exemplo, uma professora resolvedora, que ela tem esse talento, provavelmente ela vai resolver muitas coisas na escola que fogem das aulas dela. Né? Ela vai criar soluções para a escola, soluções para tudo aquilo ali. Né? Vai criar, se for uma professora de educação física, campeonatos, vai ter ideias. Né? Se ela for um resolvedor. Se ela for um talento, por exemplo, de carisma todo mundo tem, mas se tiver como assinatura, você já viu aquelas pessoas que estão no elevador, não conhece ninguém, já chega cumprimentando todo mundo com aquela facilidade? Aquela pessoa que é falante, que tem muita facilidade de fazer relacionamentos à primeira vista, porque tem carisma. E às vezes a gente passa a vida toda querendo ter carisma naquele nível. Carisma todo mundo tem, mas como um talento de assinatura, como uma abertura de porta, ele não é seu talento. Às vezes seu talento é analítico. Está ali na sua assinatura, você é aquela pessoa que pensa muito para tomar decisões, tem mais cautela, né? Às vezes é uma prudência, ou às vezes é um realizador, eu tenho realização em primeiro lugar, é aquele trator que sai fazendo tudo que falou que vai fazer, faz. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, você tem que olhar um outro lado. Então, todo talento, ele tem
a varanda e o porão. A varanda é quando o seu talento está te ajudando a fazer as coisas com felicidade, com fluidez. E o porão é quando ele está lá escondido, quando ele está lá jogado, quando você não olha para ele, quando você se esconde dele. Você já lembra aquela criança, né, falante, que adora fazer amizades e tudo, que o pai manda calar a boca toda hora? Que o pai critica, o pai ou a mãe, fala que é falador, que está incomodando, e aí ele vai diminuindo o talento dele, e ele vai para o mercado de trabalho, e às vezes gera um ambiente onde ele não pode expressar da forma como ele quer, ele está numa função errada, ele está fazendo aquilo que ele não nasceu para ser. Se ele é uma pessoa que precisa de comunicação, ele precisa de gente. E aí coloca ele lá numa função onde ele tem que ficar sentado numa mesa, só mexendo com números. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai estar no porão esse talento. E aí, trazendo para a nossa vida financeira, é isso que eu queria chegar, né? Na nossa vida financeira. O que acontece quando a gente desconhece os nossos talentos? E desconhecendo, nós não valorizamos, nós não investimos nele. Muitas vezes você está numa profissão ou você tem aquela formação que você ama fazer, mas você não está na função correta, muitas vezes. Vou dar um exemplo que vai ficar mais claro. Vamos pegar, por exemplo, Ei, Rejane, boa noite, seja bem-vinda. Vamos falar de qualquer profissão, né? Vamos pegar, sei lá, um advogado, uma servidora, uma professora, que você tem o talento de carisma, empatia em primeiro lugar. Então, você precisa de gente, ok? Você gosta de chegar, de tomar um café, de contar como foi seu dia. Isso é importante para você. Isso te traz energia, te traz, né, vamos dizer assim, força, porque está ali entre os seus 5 primeiros talentos. Aí, vamos supor que você seja, dá um exemplo prático. Estou lembrando aqui de uma aluna. E aí, você tem esse talento, e você é uma médica, você resolveu fazer radiologia, e você trabalha na área de exames, aí você foi para a área de exames. E nessa área, você chega, vai para uma salinha, né, fica lá dentro da sala, quase não tem contato com o paciente, porque o paciente, quem coloca lá na maca para fazer o exame é o enfermeiro. Você praticamente não vê o paciente, você fica o dia inteiro laudando. Em contrapartida, o que isso vai trazer para você? Vai trazer uma insatisfação. Por que você, como radiologista, por exemplo, de repente não escolheu estar numa função em que você possa, às vezes, 2 vezes por semana fazer os seus exames e 3 vezes por semana estar com seus pacientes, fazendo consultas ou dando aula? Porque aquela necessidade ali de estar com pessoas, muitas vezes está travando a sua vida. O dinheiro está vindo menos porque você não está explorando os seus talentos. Ok? Então, um aspecto é o aspecto em relação à renda que chega. Se você ou não está, ou desconhece os seus talentos, ou está numa função errada, ou muitas vezes você foi colocando os seus talentos lá no porão, porque a vida foi essa falta de consciência, e você foi achando que aquilo era um problema, né? O comunicador, às vezes, ele acha que ele é falador demais, ele começa a parar de falar. E aí não adianta, porque é um talento, o talento vai ficar lá no porão, ele vai ficar incomodando. Ele vai ficar te trazendo para baixo, te puxando, funcionando como âncora. A gente chama isso de porão. Tem ferramentas que a gente faz para trazer isso à luz e para resolver isso. Ok? A mesma coisa quem tem significância, que é um outro talento. A significância é uma pessoa que tem muita necessidade de mostrar para os outros as coisas. Ela precisa do reconhecimento alheio, né? Ela faz tudo com muita perfeição, mas o olhar do outro é muito importante para ela. Qual que é o problema disso? Isso ficar tão forte que ela começa a gastar muito, porque ela precisa do amor alheio. Ela precisa do reconhecimento alheio. E aí ela começa a gastar, dar muito presente, achar que o amor ele só é materializado através desse gasto mesmo, de fazer a todas as vontades do outro, seja o outro quem for. Seu filho, seu marido, seus amigos de trabalho. Então, tá vendo que os talentos, aquilo que é seu, que é natural, ele pode funcionar como
como algo que pode te puxar para baixo, pode dificultar a sua vida financeira, né? Porque você pode começar a se endividar, a trabalhar mais do que necessário, a não ter tempo para você, tudo porque muitas vezes aquilo que o seu jeito de fazer as coisas não está sendo respeitado. A sua natureza não está sendo respeitada por você, por desconhecimento. Então, a ideia de trazer esse tema é que quanto mais conhecimento você tiver sobre como você funciona, é muito importante. Muito importante para tudo na vida, para as relações, né? Muitas vezes os casais, a gente vê muito isso. A falta de comunicação é porque um funciona de um jeito e o outro funciona de outro. E aí a gente sugere muito a questão das parcerias. Mesmo na área financeira, no curso a gente fala muito sobre isso. A questão das parcerias, né? Às vezes você, de fato, não tem nenhum talento ali entre os 15 primeiros, que tem muita influência, de analítico, de estratégico. Então, pode ser que você tenha muita dificuldade mesmo com um pensamento racional ali com os números, no sentido não de fazer conta, mas de tomar decisões. Às vezes falta, não está em você. Você tem outros talentos, isso não é um problema. Tá? Isso não é um problema. Então, faça parceria com quem tem. E às vezes a gente não faz essas parcerias. Tem amigos que têm esses talentos, que têm essa facilidade, porque ele tem lá vários talentos no ambiente estratégico ali, né, no domínio estratégico. Você poderia buscar parceria, buscar orientação, o conselho, ou até mesmo uma parceria mesmo, né? Então, qual que é a ideia de trazer essa aula hoje? É deixar essa mensagem. É muito importante que você conheça como você funciona, aquilo que você faz bem, para que, se você passar a investir nisso na área financeira, principalmente, com o seu jeito, você vai ter mais facilidade de ter resultado. Essa trajetória de transformar a forma como você lida com suas finanças vai ser muito mais fácil, vai ser muito menos dolorosa, né? E passa também por um nível de aceitação muito maior, porque você percebe que não é um problema, foi apenas um nível de consciência que estava faltando ali, naquilo que, no seu jeito de fazer as coisas, né? Por exemplo, quem tem o talento de ativação, né, ou realização junto, por exemplo, sabe aquelas pessoas que você fala assim, chegou à conclusão que tem que fazer, aí tem que sair fazendo, tem que sair atropelando. Porque se não fizer, ela morre, sabe, de ficar paralisada. Tem pessoas que são assim, né? E aí, qual que é se você não tem consciência de que você funciona assim, você pode ser uma pessoa muito impulsiva. E aí você sai fazendo, sai tomando decisão, eu quero resolver. Então você já vai lá e faz aquele empréstimo consignado, né? O 5º empréstimo consignado, bota aquela parcelinha desse tamanho por mais 80 meses, mas pelo menos você tirou o problema ali da sua frente. E tudo isso por causa de um talento que chama-se ativação. Se você passa a ter consciência dele, você vai ter mais autorregulagem. Na hora que você começar a fazer as coisas, você fala, peraí, é o meu talento de ativação que está fazendo eu fazer isso. Então, deixa eu buscar aquele outro meu talento lá para me ajudar. Porque são conselheiros, né? Quando você começa a conhecer essa filosofia, você sabe que são conselheiros que você pode pedir o apoio, né? Nessa hora. Tudo bem? Então, fica essa dica. Esse livro é um livro que eu super sugiro. Ele já tem o teste, né? Você é uma raspadinha, você faz o teste. No meu curso a gente dá esse livro com o curso, com o teste e faz uma devolutiva, mas fica essa dica, é uma super oportunidade para você conhecer um pouco mais como você funciona. Só de comprar o livro já vai dar muita vontade de conhecer um pouco mais desse conceito, dessa filosofia, desse conhecimento, né? Tão relevante, tão importante, que é a gente investir naquilo que a gente faz melhor, como a gente funciona. Resgata a autoestima, resgata o autocuidado, resgata a autoconfiança, porque a gente sai daquele lugar de achar que a gente está errado, né?
Sabe aquela história que desde pequenininha a gente cresce achando que a gente é errado, que a gente não funciona direito, e aí a gente passa a querer ser igual a outras pessoas? Isso é muito importante, gente. Principalmente nesse momento que começou a abrir agora a consciência da importância de você tomar o comando da sua vida. Quando a gente toma o comando da nossa vida financeira, tudo muda, a vida inteira, a vida toda, é sistêmico, não tem jeito, porque você sente um poder mesmo, poder muito forte, porque esse poder está com você, ele já nasceu, ele já está aí, você só acessa ele, quando você passa a conhecer como que você funciona, os seus talentos, tudo bem?